Um salve, gente. Esse vídeo aqui agora que você está assistindo, basicamente eu vou falar sobre o processo de criatividade. Gente, sério. E até me inspirei também, me inspirei um pouco mais, porque assim, esse vídeo aqui, cara, esse vídeo aqui do Neymar, tem um setor, acho que quase todo mundo viu já. Véi, esse vídeo, enfim, pra quem não viu, né, basicamente foi um produtor que usou a inteligência artificial, né, para criar todo um mini roteiro, uma curtíssima, assim, uma curta-metragem ali, um vídeo curto ali, mas bem emocionante, porque as versões de Neymar, criança e adulto, enfim, se encontrando e aí conversando entre si, falando se conquistou ou não, com que idade conquistou a Copa do Mundo, enfim, a criança perguntando para a versão adulta do Neymar. E assim, até o Neymar comentou, até o Neymar comentou nesse vídeo assim, do produtor, de quem fez. Enfim, e tudo isso me levou a pensar, velho, isso é criatividade, velho. Mas assim, o que que é criatividade de fato? Porque ao mesmo tempo que é algo incrível, ao mesmo tempo também não é mirabolante, não é necessariamente tão fora da curva assim, sabe? Ao mesmo tempo é o simples que ninguém tinha feito, até o óbvio, sabe? O simples que impressiona e que ninguém tinha feito até hoje. Então, assim, gente, o que eu quero falar aqui é sobre o processo de criatividade. E eu falo com base nisso também, eu falo isso porque eu já escrevi mais de 10 livros de ficção lá no site do Outpage, que é uma plataforma literária para escrever livros, fanfics e tudo mais. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, inclusive, dos livros que eu já escrevi. Já são mais de 10 até hoje, enfim. E tem sempre um processo que eu sigo para ter uma ideia nova. Então, assim, vamos lá. Primeiro, você que está me assistindo aí, né? Cara, o que que é criatividade? O que que é? Criatividade não é sobre ter ideias mirabolantes, não é sobre querer, tipo assim, ter uma ideia do nada, tá aqui parados, pensando em nada, aí do nada vem uma ideia assim, uma lâmpada se acende, pô, eu tive a ideia, eu tive a ideia de R$ 1 milhão, entendeu? Não é assim, obviamente. Agora o que acontece? Geralmente a visão, a crença coletiva que se tem sobre criatividade acabou se tornando isso ao longo dos últimos, sei lá, 10, 20 anos atrás, até hoje, enfim, mais tempo ainda se duvidar. A crença de que a criatividade é algo muito, é quase místico, sabe? É quase, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O que acontece? Em resumo do resumo, existem três formas de pensar sobre o processo de criatividade. Vamos lá, eu vou falar aqui para vocês de maneira resumida e didática para ficar o mais fácil possível. E você que está me ouvindo aí, você já pode aplicar na sua vida, tanto na sua vida pessoal, vida profissional, enfim, independente. Vamos lá. Primeiro processo, ou seja, o que eu vou falar aqui é uma linha, é uma lógica para você seguir, não é um passo a passo, mas é uma linha de raciocínio para você seguir, se basear e você conseguir ter novas ideias a partir disso. Que é, vamos lá, primeira coisa, juntar duas ideias, duas ou mais também, duas ideias de campos de áreas diferentes ou de áreas similares da mesma área para formar uma terceira ideia. Uma terceira ideia, uma nova ideia. Então, assim, se a gente analisar,
muita coisa à nossa volta veio da junção de duas ou mais coisas. Quer um exemplo? Você que está me assistindo, eu, se os nossos pais, independente de quem sejam, enfim, se os nossos pais não se relacionassem, nem eu nem você estaríamos aqui, né? Se meus pais nunca se conhecessem, eu nunca existiria. Isso é bizarro até, né? Por exemplo, gente, agora outro exemplo aqui. Cara, vamos supor aqui uma palavra aleatória do campo aqui linguístico, uma palavra aleatória. Teologia. Teo, vem de, no caso, teo vem de tel, não sei se é grego ou latino, não tô lembrando agora, que significa Deus. E logia é basicamente o que? Ciência, basicamente. Ou seja, a ciência que estuda Deus. Em resumo, a ciência que estuda Deus. Aí que tá, gente. A palavra teu, enfim, que é Deus, já existia e a palavra logia também já existia. Aí o que acontece? A junção de uma palavra com outra gerou uma terceira palavra. Entendeu? Gerou uma terceira palavra, uma nova palavra. E assim, ou seja, muita coisa à nossa volta é fruto da junção de duas ou mais coisas. Se a gente começar a analisar com esse olhar. Então, quando você tenta juntar duas coisas que já funcionam, né, independente da área que você queira, né, enfim, independente da situação em si. Mas quando você pega uma coisa que funciona e outra coisa que funciona também e tenta juntar e mesclar um pouco das duas, né, juntar as duas e adaptar um pouco ali aqui para formar uma terceira coisa, uma terceira ideia, uma nova ideia, é aí que as coisas acontecem. Então, esse processo de juntar o que você já sabe do seu repertório, porque não dá para pensar e ter ideia se você não tem repertório nenhum de nada. Não tem como, né? Por isso que ler, estudar, enfim, se informar, continuar aprendendo coisas novas ao longo da vida, por isso que é tão importante assim. Porque quanto mais repertório a gente vai tendo, mais a gente consegue pensar de maneira mais além. O repertório, ele amplia os nossos horizontes do conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tem, conhecimento útil, né? Não é qualquer conhecimento, né? Ler qualquer coisa, mas conhecimento útil que faça sentido com seus interesses, com o que você busca, com o que você está mais querendo aprender. Quanto mais repertório você tem, mais você consegue pensar, porque o repertório é a base, é o alicerce para você conseguir pensar e criar a partir dele. Nunca é do nada, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Essa frase enfim, todo mundo conhece, né, essa frase. Nada se cria, tudo se copia. Então, gente, o primeiro processo é esse. Pensar em duas ou mais coisas diferentes ou iguais, enfim. Mas de preferência, para facilitar, pega duas coisas que já funcionam da sua área, do campo, da categoria que você está querendo criar alguma coisa nova, né? Enfim, da área que você está focado ou focada. Duas coisas que já funcionam e tenta juntar essas coisas numa coisa só. E aí você vai formar uma terceira coisa, entendeu? E assim, quando você for fazer isso, pega assim, analisa a primeira ideia, das duas coisas, analisa uma por uma. Quais são os pontos fortes dessa coisa aqui, dessa ideia, disso aqui que já funciona, quais são os pontos de melhoria também, e cada uma. Aí os pontos fracos de cada uma você vai tentar adaptar para que sejam pelo menos fracos, mais fortes, né? Melhor dizendo. Então, você vai adaptando. Tá, aí agora, o segundo processo criativo que eu queria falar também é você pegar uma coisa que já funciona, basicamente,
e aí você só mudar algum detalhe, alterar alguma coisa, obviamente não vai plagiar, não vai copiar de ninguém, nada de ninguém, não copia, não copie jamais. Você pega o que já funciona e coloca o seu toque especial nisso, tá? O seu toque de autenticidade ali. Você muda alguma coisa, coloca o seu jeito, da sua forma, entendeu? Mas nunca, claro, né, igual como de quem fez, nunca. Então, você só pega o que já funciona e muda alguma coisa, já altera alguma coisa. Pronto. Fazendo isso já é uma coisa nova, tecnicamente. Entendeu? Porque você colocou o seu jeito nisso, nessa ideia, nessa coisa. E a terceira, e não menos importante, é, cara, pega uma ideia que já funciona e busca entender a psicologia por trás, a estrutura invisível que a gente fala em copy, na área de copyright. Por que essa ideia funciona? Começa a questionar. Por que essa ideia funciona? O que faz ela funcionar? Entendeu? Tipo assim, se, cara, se essa ideia, essa coisa que já funciona, que você está analisando, né? Ela já está há muito tempo no mercado ali, já tem muitos anos que ela está ali, que todo mundo conhece, usa, recomenda e tal. Começa a analisar por que está funcionando, a psicologia mesmo, o que faz ela funcionar. Ah, é porque ela atua, ela age diretamente aqui nessa dor do cliente, sei lá. Ela faz isso, faz aquilo, ela melhora a vida, facilita demais e tal, não sei o quê. Tudo. É que nem as IAs, entendeu? Por que funciona tanto, todo mundo usa e vai sempre continuar usando aí, daqui para frente só vai ser IA em muitos processos aí. Porque funciona, ajuda, facilita, otimiza, entendeu? Então entender por que funciona e criar algo a partir disso. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo.